Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Feliz ressurreição. Jesus vive e Ele está no meio de nós. Somos filhos eleitos e amados e temos a herança de Cristo sobre a nossa vida, amém? Diga, Ele vive. Aleluia. Diga, eu posso crer no amanhã. Aleluia. Deus seja louvado por esse domingo. Quero louvar a Deus por essa oportunidade. Se não for as misericórdias do Senhor, nós não estaremos aqui. O Senhor é misericordioso, tem nos guardado. Aleluia. E nós estamos, para muitas pessoas hoje é o ovo da Páscoa, e para nós é a ressurreição do nosso Jesus, que vai vir buscar a noiva dele lavada e remida para a honra e glória do nome do Senhor, amém? Deus colocou uma palavra no meu coração, eu orei ao Senhor, eu ia pregar sobre a crucificação, mas o Senhor me deu uma palavra profética. Nós estamos num ano de glória a Deus. Abram em Gênesis capítulo 26, enquanto você vai abrindo. Quero externar minha gratidão ao Bispo Williams, Deus abençoe, glória a Deus. Também amo muito já o Bispo e a Bispa Fábia, já me sinto parte dessa família. Vocês me aceitam, né? Oi, não entendi. Aleluia, glória a Deus. E aqui, até para vir pessoas me acompanhar aqui, Bispo, tem gente que Deus não permite vir. Eu falo, Senhor, até para eu indicar, eu oro bastante, ainda dou um vocabulário desse tamanho. Não pode, não chega atrasado, chega tá. Você quer ir? Então você vai e demonstra seja um homem e uma mulher de Deus, porque Deus não nos apresenta. Tem lugares que nós vamos, nós entramos e saímos, mas tem lugares que Deus não apresenta pessoas, Ele faz aliança. Então eu tenho uma aliança de amor com esse altar. Sinto falta da Bispa Fábia, aleluia. Será que ela vai vir ainda hoje? Quero dar um abraço na Bispa, glória a Deus. Deus colocou essa palavra profética que está em Gênesis, um livro bem difícil. Quem achou, diga glória a Deus. Gênesis 26, Isaac e Abimeleque. Houve uma fome na terra, além da primeira, ocorrida nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu o Senhor e disse: não desças ao Egito, não desças habita na terra que eu disser. Mora nessa terra, eu serei contigo, te abençoarei, pois a ti e tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras, por meio dela serão benditas todas as nações, porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos e os meus estatutos. Vem comigo no versículo 12. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais. Quantas vezes mais? Porque o Senhor o abençoava, engrandeceu o homem e foi se enriquecendo até que se tornou muito poderoso. Possuía ovelhas e bois e muita gente de serviço, de modo que os filisteus os invejaram. Por isso entulharam todos os seus poços que os servos do teu pai tinham cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, pois é muito mais poderoso do que nós. Então Isaac partiu dali, se acampou no vale de Gerar e ali estabeleceu. Tornou Isaac a abrir poços de água que se escavavam nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus
haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que havia posto. Lavavam, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali uma fonte de água corrente. Os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, que também contenderam com ele. Por causa disso chamou de Sitna. Partiu dali e cavou outro poço, pelo qual não contenderam mais. Vem comigo, pelo qual não contenderam mais. Diga comigo, igreja: por isso lhe deu o nome de Reobote, porque aqui nos alargou o Senhor. Diga comigo de novo: Reobote é a herança que Deus tem sobre a minha vida. Diga de novo: é a herança que Deus tem sobre a minha vida. Você pode aplaudir a Deus por essa palavra? Glória a Deus. Irmãos, estamos diante de um texto que eu gosto particularmente, eu gosto muito de falar de Isaac. E tenho muito temor para entrar nessa história. Hoje eu almocei mais cedo com a minha família e fiquei no quarto esboçando aquilo que Deus queria falar conosco, com a igreja dele. Isaac, você sabe e conhece Abraão. Abraão é um homem que Deus falou: Abraão, saia da tua terra, da tua parentela, e lá lhe mostrarei. Deus faz uma promessa para Abraão. Qual promessa é essa? Que multiplicaria a descendência dele, que deixaria Abraão um homem poderoso, um homem rico. Abraão sempre obedecendo a voz de Deus. Abraão vai seguindo, e nós vemos ali que Abraão agora leva o seu sobrinho Ló. Deus não tinha mandado ele levar Ló. Abraão leva Ló, e no meio do caminho, depois que eles se separam, Deus torna uma outra promessa a Abraão. Abraão agora, Deus muda o nome de Abraão para Abraão, e de Sarai para Sara. Agora Deus promete a Abraão um filho na velhice. Abraão já tem uma vida estável, e a Bíblia diz que Abraão ri desta promessa, e Deus fala com Abraão. Abraão, por dentro dele, está rindo e não está acreditando que Deus, um homem de 99 anos, vai ter um filho. Sara também ri. Deus pergunta a Abraão por que Sara riu, e Deus lhe dá o nome do menino Isaac. Isaac agora, o mesmo Abraão, você vai ver e entender o que Deus quer dizer conosco. Abraão, ele faz uma aliança, e a mesma aliança que Isaac faz. Em Gênesis, capítulo de número 20, Abraão, ele faz uma aliança com Abimeleque. Lá atrás, quando Deus fala com Abraão, Abraão vai partindo e vai obedecendo. Quando Abimeleque vê que Abraão mente e que diz que Sara não é sua esposa, é sua irmã, agora Deus entra num contexto ali. Abimeleque dá os bois para Abraão e expulsa Abraão da terra. Só que no mesmo no capítulo 20, do seu versículo 22, Abimeleque vê e vai com Ficol até Abraão, porque vê que Deus estava com Abraão, vê que Deus fez a promessa para Abraão, vê que Deus engrandeceu a Abraão. O mesmo Abimeleque vai e Abraão separa ali. Abraão já está numa estabilidade com bois, gados. Abraão tem um valor que não precisaria de Abimeleque.
Só que Abraão, bem estruturado, Abraão não vai brigar, Abraão não vai mandar Abimeleque embora. Pelo contrário, Abraão faz uma aliança, pega 7 cordeiras. Antes das cordeiras, Abraão dá os animais e dá 7 cordeiras. O texto diz que agora Abimeleque diz: por que você me dá 7 cordeiras, Abraão? E Abraão, logo em seguida, querendo dar o melhor, diz assim: olha, vamos, porque o inimigo veio atrás de Abraão. Entenda o que Deus vai dizer: aquele mesmo que expulsou é o mesmo que quer fazer aliança quando Abraão chega na promessa de Deus. Abraão não foi ansioso, Abraão teve os seus deslizes com Deus, mas Abraão continuou sendo um homem de oração e obedecendo. E eu começo a pregar nesta noite de ressurreição. Você pode ter os seus erros, você pode ter os seus deslizes, mas continua sendo um homem e uma mulher de oração, porque Deus está pregando na minha boca. Eu quero que a tua casa olhe para você e diga: ali tem oração. Eu vou seguir o caminho do meu pai, eu vou seguir o caminho da minha mãe, eu vou seguir o caminho da minha família. Eu começo a pregar nessa noite: a tua genealogia é de Cristo, a tua casa é de Cristo. Continue posicionado, porque Deus está pregando na minha boca para dizer: Vanessa, diga que a aliança que eu fiz com eles, Abimeleque não pode tirar, o inimigo não pode tirar, porque está entrando Isaac no cenário. E aquele dia, Abimeleque diz assim: olha, mas você está me dando as 7 cordeiras por quê? Abraão repreende Abimeleque: Abimeleque, é o seguinte, você nos expulsou, o poço era de herança que Deus me deu, e vocês pegaram o meu poço. Sabe a hora que o inimigo vai falar: eu não fiz nada, não fui eu que fiz. Sabe o que Deus está dizendo? Não perca tempo naquilo que eu falei para você romper e avançar. Não, eu vim pregar uma palavra profética. Não perca tempo discutindo com quem sabe aonde você tem Deus, aonde Deus te prometeu, aquilo que Deus fez para você. Abraão não perdeu tempo. Abraão disse para ele: olha, o poço era meu. Abimeleque olha e diz: não sei de nada. Sabe por quê? Porque você cava e alguém quer roubar. Não, vou dizer isso aqui de novo. Você sofre, alguém quer pegar. Você ora, alguém quer tirar. Você está posicionado nessa noite de ressurreição. Alguém quer tomar aquilo que Deus te deu. Mas Deus está pregando na minha boca: a promessa que eu fiz para Abraão, eu fiz para a tua casa, Isaac. A geração de Isaac vai frutificar. Ninguém te para. Ninguém vai parar aquilo que Deus falou sobre a tua casa, sobre esse ministério, sobre essa igreja, sobre a tua vida. Pois bem, Gênesis é o registro de 10 gerações sucessivas. As gerações passam, mas o Senhor permanece e não muda. Quando Isaac estava com 40 anos de idade, Deus escolheu Rebeca para ser sua esposa. Isaac e Rebeca esperaram 20 anos por uma família, e mesmo assim os filhos não vieram. O livro de Gênesis, ele enfatiza a sua soberania de Deus e as demoras. Abraão e Sara tiveram que esperar 25 anos antes que nascesse Isaac. José precisou esperar 20 anos para antes se reconciliar com seus irmãos. Diga: é melhor eu esperar
do que eu ser ansioso ou ansiosa daquilo que Deus falou sobre a minha casa. Eu vou dizer isso aqui de novo: é melhor eu esperar do que eu perder tudo e ter que, aleluia, perder a minha salvação, perder aquilo que Deus falou sobre a minha casa. Cutuca duas pessoas e diga: não seja ansioso, não seja ansiosa. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não, eu vou pregar. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Alguém está entendendo? Se Ele prometeu aquela porta, Ele está dizendo: eu vou cumprir. Se Ele prometeu a escritura, Ele está tomando a minha boca, eu vou cumprir. Se Ele prometeu o casamento, eu estou arrepiada, Ele está dizendo: eu vou cumprir. Eu não sei o que Deus te prometeu, mas nessa noite prega a Deus na minha boca para dizer para esta igreja e este povo: eu vou cumprir, diz o Senhor. Não saia da presença, não barganha com Deus, porque Deus está dizendo para você: eu vou cumprir. Aplaude a Deus, isso, aplaude com desejo. Demorou tempo. Agora, Abraão e Isaac eram homens de oração, de modo que Deus ouviu a oração de Isaac. Porém, a gestação de Rebeca foi muito difícil, 2 bebês lutando no seu ventre. Rebeca ficou se indagando e queria saber de alguma maneira e buscar uma resposta de Deus. Imagine Rebeca querendo saber, os 2 filhos lutando e ela querendo saber. Mas o que Rebeca queria saber, só Deus poderia dizer. Vou dizer de novo: o que Rebeca queria saber, só Deus poderia dizer. Dentro do ventre de Rebeca está Edom, 2 nações, Edom e Israel. Mas olhe para cá. No tempo antigo e na humanidade, o mais velho, o primogênito, é o que tem direito, sim ou não? Só que nesse caso, Deus vai na contramão. Deus vai pegar, aleluia, aleluia, o que não é e vai confundir. Deus está dizendo nessa noite: eu vou fazer tudo diferente. Alguém está pensando que vai dominar, alguém está pensando que vai fazer. Deus está dizendo: eu estou entrando na contramão, eu estou entrando na contramão para poder te honrar e te abençoar. Deus fez diferente, escolheu Isaac e não Ismael. Também Deus escolheu Jacó o segundo e não Esaú. O fato do mais jovem ser senhor do mais velho ia contra as tradições e lógicas humanas. Mas quando Deus escreve uma coisa, Ele vai fora da ótica humana, Ele vai contra a tradição, só para poder te abençoar. Eu vou dizer isso aqui de novo: Deus está renovando a tua fé, Deus está renovando a tua força. Não saia do posicionamento que Deus te pediu. O inimigo pode estar no teu ouvido. Larga tudo, para com isso, chega de adorar esse Deus. Vai para o Egito. O Egito parece bonito, o Egito parece que tem Deus, mas o Egito não tem nada para te dar. Fica em Gerar posicionado, Isaac. Fica em Gerar posicionado. Eu estou no deserto, mas Deus está dizendo: eu vou desentulhar os poços de quem orou pela tua vida e vou trazer na tua mão. E vou trazer na tua mão. Este ano Deus está tomando a minha boca. Eu vou romper aquilo que eu não rompi ainda. Isaac era um homem quieto e meditativo. Preferia arrumar as coisas e ir embora do que confrontar os seus inimigos. Diferente do teu pai. Abraão não. Abraão já é um homem que quer enfrentar os inimigos, meu apóstolo. Só que independente de Abraão enfrentar os inimigos e Isaac ser quieto e meditativo,
Olhe para alguém e diga: Deus vai usar você do jeito que você é. Vou dizer. Tem alguém querendo mudar, aleluia, o teu jeito. E o Senhor está dizendo: quem muda sou eu, quem transforma sou eu, quem faz sou eu. Aleluia. Abraão, ele era mais, aleluia, chegava e queria confrontar inimigo. E Isaac era mais quieto e falava: não, eu quero sair fora. Diga para alguém que está do teu lado: você já sabe do jeito que Deus te chamou? Como que Deus te chamou? Fale para ele. É dessa forma que Deus vai te usar. Durante seus muitos anos de vida, Isaac não viajou para muitos lugares. Porém o seu pai já visitou Harã, Canaã e até o Egito. Abraão agora reconhece seus outros filhos ao dar-lhes presentes, certificando que tomaria o lugar de Isaac como herdeiro de direito, juntamente com uma enorme riqueza. Isaac tinha pais que criam, apesar deles terem deslizes. Olhe para cá. E agora Abraão morre. Eles estão no velório, diz o comentarista Risp. Ismael não faz parte do testamento, mas Isaac faz parte do testamento. Capítulo de Gênesis 26, Deus dá ordem. Diga: como é bom ouvir a voz de Deus. Não, diga isso de novo: como é bom ouvir a voz de Deus. Irmão, ouvindo a voz de Deus, a gente não quebra a cara. Eu vou pregar nessa noite. Chega de nós quebrarmos o rosto, se machucarmos em guerra que não é nossa, em problemas que não é nosso. Acabou isso. O ano de romper, Deus está dizendo: tu vai pôr a mão na guerra que eu te chamar. Tu vai ouvir a minha voz. E a minha voz é: não vai para o Egito, fica em Gerar. Aplaude a Jesus. Fica em Gerar. Fica em Gerar. Há uma promessa. Fica em Gerar. E a promessa é: Isaac, a promessa que eu fiz para o teu pai, multiplicarei a descendência, vou engrandecer. É a mesma promessa que eu estou fazendo para você. Isaac, estarei com você todos os dias, conforme Deus havia ordenado. Olha que coisa linda. Diga: coisa linda é quando Deus faz uma promessa. Olha isso: multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, lhe darei todas essas terras, por meio delas serão benditas todas as nações. Porque Abraão obedeceu minha voz. Diga assim: tem alguém buscando por você. E esse alguém que está buscando por você vai ver fruto na tua casa, na tua genealogia. Não, vou dizer isso aqui de novo. Você não está aqui ao acaso. Deus está dizendo: alguém orou por você. Você não está aqui ao acaso. Alguém orou por você. E por conta disso, aleluia, através de vocês, jovens, haverá uma grande nação. Através das nossas vidas haverá uma grande nação. Não há tempo. Aleluia. Diga comigo: para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Diga comigo: não duvida das promessas de Deus. Acredita. E quando Deus colocar as promessas na tua mão, o que você vai fazer? Abimeleque, Isaac faz o mesmo que o pai lá atrás. Mente. Isaac diz que Rebeca é a sua irmã. E diga comigo: havia poços entulhados. Só que dentro desses poços saía água. Você vai pegar o que Deus vai dizer isso aqui, ó. Ó, irmão, crente no deserto, quando ele tem Deus,
ele põe a mão e começa a prosperar. Crente, quando nada está acontecendo, ele coloca a mão, a água começa a sair. Aleluia. Você não vive pela vista, diz o Senhor, você vive pela fé, e nesse poço vai sair água. Aquilo que eu te prometi, os céus estão dizendo nessa noite, eu vou cumprir. Só fica na minha promessa, fica na minha obediência. Diga para duas pessoas: fica na obediência que Deus te pediu. Fica na obediência que Deus te pediu. Ó, e ali, irmãos, ele entra. Só que olhe para cá. Abraão mentiu, Isaac mentiu. Meu apóstolo, você vê Deus punindo Abraão e Isaac? Eles ficaram com medo de morrer, apóstolo, porque o inimigo ia certamente olhar para as mulheres eram bonitas e iam querer as mulheres. Abimeleque agora à vista e vê Isaac. A Bíblia diz que Isaac estava acariciando Rebeca. Quando ele está acariciando, o inimigo vem a Abimeleque e diz: por que você mentiu para mim? Por causa disso, você pode sair da terra, porque ninguém mais vai mexer. Ele nem expulsou, ele falou: por causa disso, ninguém toca nos dois. Diga: tem coisas que Deus me dá estratégia para eu não morrer na mão do adversário. Olhe para cá. Quando ele diz isso, no mesmo ano, como é que foi? No mesmo? Isaac semeou naquela. Quando que foi? Foi no mesmo? Isaac semeou na terra que quiseram botar ele para fora, invejar ele, caluniar ele, meu apóstolo. Ele semeou 100 vezes mais. Cutuca esse irmão: aonde está te invejando é aonde Deus vai te prosperar. Aonde não estão acreditando é aonde Deus vai chegar. Aonde estão pensando que aquela empresa vai falir, é aonde Deus vai colocar a mão. Tem água, tem água, tem água, tem água. Tu não vai morrer na mão do inimigo. Tem água, tem água, tem água. Nesse poço tem água. Tem água. Ele semeou 100 vezes no mesmo. Espera aí. Enquanto não estava acontecendo nada, meu apóstolo, ninguém estava invejando. Enquanto não estava acontecendo, diga para alguém que está do teu lado: tem alguém olhando as suas postagens. Isso é profético. Tem alguém te vigiando, isso é profético. Tem alguém falando, mas não fechou, mas não parou. A resposta para atraídos pela cruz é: tem água, tem água, vai multiplicar, tem água. A resposta para o caluniador que nos vê na internet: tem água, caluniador. A resposta dos alabarachandaraia, dos invejosos: tem água, tem água. Nesse poço sai água. Aleluia. Olha, quando 100 vezes, quando ele semeia 100 vezes mais, irmão, diga: aí começaram a invejar. Diga comigo: tem poços que você vai ter que deixar para trás. Sabe aquele poço da encrenca, da confusão? Deixa para trás que Deus está te evoluindo.
Sabe aquela briga, aleluia, que estão querendo fazer com você? Deixa para trás que Deus vai dar o melhor para você. Sabe aquela falação, aquela rodinha que querem colocar o teu nome? Deus já está dizendo, deixa para trás, porque quem vai resolver para você sou eu. O que é de herança tua, Abimeleque, não pega, o inimigo não pega, porque eu te dei, é teu. E aquilo que Deus te deu, o inimigo. Toda vez que eu venho aqui, desce uma revelação para o bispo. Pode ficar assim, meu bispo. Ou quiser vir aqui. Aleluia. Bispo, quando Deus me deu a passagem, estão vigiando você na internet. Eu estou pensando que está falando conosco, com a igreja. Pode até tá falando, diga, está falando comigo também. Só que Deus mandou chamar você. O Senhor falou para mim, meu servo, estão te vigiando. Só que tem a armadilha que eu, teu Deus, estou quebrando. Diga para o meu servo que nenhuma ferramenta preparada contra a vida dele não vai prosperar. Estavam querendo até vir com arma. Mando abaixar, porque quem manda em ti sou eu. Te vigiam para te detonar, te vigiam para te copiar, te vigiam para te invejar. E o Senhor falou, deixa, vai aparecer mais, porque eu sou o teu escudo, homem. Eu te guardo, eu te blindo, eu te revisto. Gostam até de copiar a forma que tu faz aqui na igreja, estão copiando em outras. Deixa copiar, deixa invejar, deixa caluniar. Eu estou parando os seus inimigos hoje. Estou. Vai vir bater na porta aqui. Alguém para fazer aliança, eu estou dizendo não, porque Abimeleque. Tem aliança que eu falo para você, faz. Mas tem aliança, só quer aqui vir ganhar espaço. Tem aliança querendo vir, é homem junto com mulher. Remaracia. Eu estou parando. Mas se vir, tu sabes que tem coisa que eu estou no negócio, mas tem coisa que eu não estou. Estou lá baraçai. Remandaravasso. Como te vigiam, como te olham, como falam, lá ele é boy, ele é isso. Eu vejo vozes falando, marassúria. E tem pessoas que Deus falou, deixa entrar. Quer saber como que você faz? Quer saber quem é o arquiteto? Quer saber como que você vai ensinar alguns pastores e outros Abimeleque? Eu não estou no negócio. Há um crescimento e há uma promessa sobre a tua vida. E aquilo que eu falei sobre a tua casa e a tua esposa, eu quebro as invejas, eu quebro, aleluia. Já tem aquela casa, se prepara para outra escritura que eu estou dando na tua mão. Se prepara para essa outra escritura que eu, teu Deus, estou te dando. Sou teu médico, teu amigo e teu ajudador. Ainda esse ano tu vai se alegrar muito no que eu tenho para fazer, diz o Senhor. Cadê um varão, um homem de Deus? Eu quero um homem de Deus. Vem dar um abraço no apóstolo aqui. Isso, vem. Abraça ele. E você, igreja, faz parte dessa vitória. Você vai. Diga, se estão me vigiando, vai vigiar mais. Aleluia. Quer saber o que Deus fez? Quer saber como Deus está fazendo? Quer saber como Deus está abençoando?
quer saber as mídias, mas não quer saber o particular e o choro que eu tive lá atrás. Diga comigo, fácil é ver as subidas, ver as fotos, ver os status, mas não quer passar tudo que eu passo com Deus, não quer chorar tudo que eu choro com Deus. Olha isso aqui. E aí ele vai para o próximo poço, porque ele ficou riquíssimo. Ele ficou o quê? Ele não pediu riqueza, mas Deus deu. Diga para alguém, até aquilo que você não pediu, Deus vai te dar. Não, diga de novo com força para ele entender, até aquilo que você não pediu, Deus vai te dar. Ó, só que diga para ele, diga para ela, só que precisa de oração e posição. Sem oração, sem posicionamento não tem bênção, não tem poço. Ó, e o poço Ezeque, diga Ezeque, contendeiro, significa contenda. Isaac não é menino. Sabe o que Isaac faz? Contendeu comigo? Deixa para trás, olhe para cá. Porque quem sabe o que Deus tem com ele, não precisa ficar chorando. Porque quem sabe o que Deus tem com ele, tem com ela, não precisa ficar chorando. Ai, é meu. Você já viu crente pobre de espírito? Quem já viu? Comprou uma televisão, se apega. Aí é meu. Aí Deus querendo dar aquilo ali. Estão chorando por aquilo que você comprou. Você está entendendo o mistério? Estão chorando por aquilo. Deixa. Você sabe o que é. Claro que não é a casa do nosso apóstolo, da nossa bispa. Pelo amor de Deus, diga amém. Tem gente que se apega no pouco. E Deus está dizendo, deixa esse poço para trás. Presentei alguém, pode ficar. Porque eu sei o que Deus tem comigo. E o que Deus tem com você é muito além do que parede, endereço, do que o carro, alguém querendo mandar em cima de uma benção que Deus falou. A promessa é para você. Não, vou dizer isso aqui de novo. Deus está tomando a minha boca e deixando claro nesse altar. A promessa eu fiz para você. A promessa eu fiz para a tua casa. A promessa eu fiz para a tua família. E Deus está dizendo, eu não vou revogar. Ó, quando Isaac entendeu, ele vai para Sitna. Diga comigo, Sitna significa ódio. Olha, irmã, olha o nome do poço, ódio. Estavam com tanto ódio daquilo que Deus tinha dado por herança para Isaac, que Isaac olha para o poço Sitna e deixou para... Sabe o que Deus está dizendo? Deu uma revelação para mim agora. Deixa para trás todo o teu passado, todo o poço de contenda, tudo aquilo que eu falei para você não colocar a mão lá atrás, e vive o meu novo, abraça o meu novo, diz o Senhor, para que eu possa romper na tua vida. Eu vou fazer tudo novo, diz Deus, tomando a minha boca nessa noite. Não chora por alguém que eu tirei, não chora pelaquela amizade que eu tirei, não chora pelo passado doloroso, não chora por aquele endereço antigo. Aleluia, avista Isaac lá na frente o que eu tenho para você. Diga, promessa pode demorar o tempo que for, mas diga que Deus cumpre, Ele cumpre. Olhe para cá, diga comigo, ele deixou Sitna para trás, e ali, diga, quem persevera alcança. Diga de novo, quem persevera alcança. Se ele fosse menino e ele lutasse com as mãos dele e não ouvisse a voz de Deus, talvez ele perderia. Mas quem ouve a voz de Deus, quem ouve a voz de... sabe aonde Deus falou que você vai chegar.
Não, vou dizer isso aqui de novo. Quem ouve a voz de Deus sabe aonde Deus falou que você vai chegar. Há uma promessa sobre essa igreja, há uma promessa sobre essa liderança, há uma promessa sobre a sua vida, há uma promessa sobre os seus filhos, há uma promessa sobre a tua casa. E Deus está dizendo: eu não revogo aquilo que eu prometi, eu vou cumprir, eu não revogo. Descansa o teu coração, diz o Senhor, eu vou cumprir. Ainda este ano Deus vai alegrar, vai sair culto de ação de graça deste lugar, e o nome dele será glorificado. Diga Reobote, porque aqui nos alargou o Senhor. Não, vou dizer isso aqui de novo. Reobote, porque aqui nos alargou o Senhor. Chegou no lugar largo, chegou na promessa, chegou naquilo que Deus falou. Só que diga, estava bom para Isaac. Diga, estava bom para Isaac, mas para Deus não. Diga, ainda tem mais. Ainda tem mais. Deus está dizendo, só fica posicionado, fica na oração, fica no jejum, vem para o culto, deixa falar, deixa contender, porque aquilo que eu falei, eu não volto atrás, diz o Senhor, eu não volto atrás. Tem mais, tem mais, tem mais. Olha que coisa. Ele está em Reobote. E ele vai para Berseba ou Seba, que significa poço do juramento, poço do juramento. Olhe para cá para me finalizar a mensagem. Até quem não acreditou em você, olhe para cá, desacreditou que você ia largar, que você era fogo de palha, que Deus não ia fazer nada para a tua vida. Sabe o que o céu está dizendo para você hoje? Esse mesmo que te expulsou, esse mesmo que não acreditou, esse mesmo que difamou e falou, não vai chegar em lugar nenhum. Se Deus fez promessa e entregou promessa para Abraão com 100 anos, quem é você para desacreditar daquilo que Deus falou? Diga, independente da idade, se Deus falou, Ele vai cumprir. Eu vou dizer isso aqui de novo, independente. Hoje Deus me trouxe aqui para renovar a tua esperança, renovar os teus votos com o Senhor, renovar a tua fé, renovar aquilo que Ele falou sobre a tua vida. É a irmã da Fábia ali? É a irmã? Vem para cá. Profetizar na tua vida. Você está vendo que eu estou olhando muito para lá? Falei, meu Deus, será que é a bispa Fábia ou é a irmã? Eu não sei, elas não são iguais ou sou eu que? Eu olhei várias vezes para você, você viu? Se eu não entregar, meu Deus do céu, Deus vai cobrar de mim. Eu não sei, você da hamburgueria ali? Eu não sei quais os seus projetos. Eu não converso com a bispa sobre projetos, não sei, mas eu sei o que Deus falou para mim. Hoje Deus está dizendo e abriu um portal espiritual neste lugar, sobre promessas. Deus abriu um portal e o espiritual está aberto aqui, sobre escritura. Eu não sei, estou arrepiada. Mas Deus falou para mim, há um projeto e eu não via. Esse projeto pode até continuar, mas eu via outro endereço e eu via uma escritura.
Vou dizer de novo, eu via outro endereço, eu via Reobote, porque o Senhor vai alargar projeto. Ele está dizendo que está no negócio, Ele está descendo uma escritura e está dizendo: eu sou Deus, Alassúria, que abençoo, eu sou Deus que conheço o teu coração. Eu desci aqui, nada ficará no esquema da Araçai. Elebara, quanto mais tu abençoa, mais eu faço para você. Olha, eu abrindo o que estava parado. Pega esse papel, entra comigo nesse mundo espiritual, porque hoje Deus já está dizendo para você: tu vai ser uma das próximas a contar o milagre e o testemunho que eu estou assinando para você. Cadê nossa bispa? Cadê nossa bispa Fábia? Entra nesse mover, entra nesse mover, entra, porque hoje ele desceu. Abraça ela, minha bispa. Elebaraxória, elebaracia, alabacandaravassia. Deus vai nos alegrar. Deus está nos visitando. Tentaram nos calar, tentaram nos manchar, mas Deus está dizendo: esse poço é teu, esse poço é teu. Eu vou te levar aonde você nunca imaginou, diz o meu Senhor, diz o meu Senhor. Abimeleque chegou e Abimeleque falou: diga, tem alguém que vai bater na tua porta, vai sentar na tua mesa. Posso pregar ainda? Porque eu tenho tempo. Diga, mas esse alguém não vai ser qualquer alguém. Vai ser alguém que desacreditou daquilo que Deus falou sobre a tua casa. Vai ser alguém que desacreditou do crescimento que Deus falou na tua vida. Vai ser alguém que te colocou para fora, não quis te dar água, tendo água te invejou, não acreditou. Mas Deus está dizendo: recebe ele, recebe ela, coloca lá dentro da casa. Ó, Isaac poderia, sabe o que a Bíblia diz? Que Isaac falou: você me pôs para fora e agora você quer vir até mim? Sabe o que Abimeleque falou? Eu vi que Deus é contigo, e eu vi que Deus tornou você poderoso. Alguém vai ter que abrir a boca e reconhecer que foi Deus que te escolheu. Por isso que a fúria, meu bispo, é grande. Deixa imitar, deixa querer um som igual, deixa querer fazer a luminária igual, deixa querer fazer evento igual, deixa querer combinar, deixa querer te acessar na internet. Não bloqueie Abimeleque na internet, deixa ele ver o que o Senhor está fazendo na tua vida, porque Deus está dizendo: não vale inveja, não vale encantamento, não vale macumbaria. Quando eu quero te abençoar, deixa o inimigo olhar. Diga para alguém: ao invés de você bloquear, deixa ele lá. Ele precisa ver que Deus é na tua vida. Deixa lá na internet, não vai tirar ninguém, não vai bloquear ninguém. Deixa te ver, deixa te acompanhar. Ó, bateu na porta, bateu na... Abimeleque falou, ele falou: olha, eu não mandei vocês embora, eu não fiz mal para você. Isaac falou: mas você quis fazer mal para mim, me mandou embora. Olhe para cá para eu finalizar. Mas quem tem Deus e a presença de Deus nunca vai pagar o mal com o mal. Sabe o que você vai dizer? Alguém que foi, vai voltar e vai bater na tua casa. Só que não vai bater para querer tirar satisfação, vai bater para comer e beber. E você, Isaac,
vai mostrar a diferença. Aqui tem banquete, aqui tem amor, mas aqui não tem mais aliança. Você pode comer, pode beber, mas cada um segue o teu caminho. Ninguém mandou desacreditar, ninguém mandou fazer mal. Este ano é o ano de romper. Levanta a tua mão. Este ano profetiza Deus na minha boca. Vai romper na saúde, não vai parar. Vai romper nos negócios, Bispa Fábia. Vai romper na igreja. Vai romper. Vai romper. Tem novidade para quem está posicionado. E você pode aplaudir a Deus nessa noite. Aplaude a Jesus. Vou fechar aqui. Eu tenho até 5 para as 8. Meu bispo me deu e eu sou obediente. Cadê? Quem que louva aqui, meu bispo? Oi? Nossa bispa, vem para cá, bispa. Você vai sair do seu lugar, que pensou que o poço não tinha água, mas tem. Você vai pôr a mão nesse altar, porque é profético hoje. Esse poço vai começar a caminhar. Qual que é o projeto de 2025 para romper, que não rompeu ainda? Quem tem fé, vem para o altar da Atraídos. Quem tem fé, tem alguma alma para Jesus que eu quero orar por você? Se tiver alguma alma que eu quero aceitar Jesus e me reconciliar com Jesus, vem para a ponta do altar aqui. Tem alguma alma? Se não tem, amém. Vamos adorar a Deus. Eu quero quem tem fé para frente do altar. Vamos adorar o Senhor. Vamos romper.